Olá, sétimo ano. Meu nome é Tauana e você é a professora de geografia de vocês, tá bom? Primeiramente, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês e abram na página 210, que a gente vai dar continuidade ao conteúdo que vocês estavam estudando. Eu vou passar a câmera aqui para minha apostila, tá bom? Então, gente, é assim. Aqui na página 210, a gente pode perceber que está falando da grandeza brasileira. Então, como vocês sabem, o Brasil ele tem uma vasta extensão territorial. E ali diz que o Brasil é o quinto maior país do mundo em questão de território. Então, ele está entre os 5 maiores países do mundo. Ele tem aproximadamente uma área de 8.516 mil quilômetros, tá? E para você ter uma ideia do quão grande é o Brasil, vão e observem os mapas. Peguem um mapa e vejam o quanto o Brasil é grande. A Rússia é um país grande também. Exemplos, outros países como os Estados Unidos, Canadá, são países enormes como o Brasil. Aqui na página 211, a gente pode perceber que está falando dos extremos brasileiros. Então, como o Brasil ele é muito grande, tem uma vasta extensão territorial, ele tem os seus pontos extremos. O ponto extremo norte vai ser o Monte Caburai, na nascente do rio Aila. Ele está nesta latitude, nesta longitude, ele se localiza no município de Uimamutã, no estado de Roraima, e ele tem divisa com o país Guiana. Também temos o ponto sul extremo. O ponto está em um ponto do curso d'água do Arroio Chuí, se municipia no município Chuí, e está no estado do Rio Grande do Sul, que faz divisa com o Uruguai, tá, gente? O ponto extremo leste do Brasil é a Ponta dos Seixas, que fica no município de João Pessoa, na Paraíba, e está com divisa com o Oceano Atlântico. Ele fica no litoral, tá? E o ponto cardeal extremo, ali fica no ponto extremo para oeste, é a nascente do rio Moa, o qual fica no município de Mâncio Lima, no estado do Acre, e faz divisa com o Peru. Então, gente, como o Brasil ele tem esse tamanho enorme aqui de divisa territorial, de vastidão territorial, ele tem seus pontos extremos bem demarcados, tá? Passando aqui para outra página, ele vai mostrar um pouquinho dos extremos ali, residência na aldeia do Ingaricó, na terra indígena, nos pontos extremos, tá, gente? Praia do Manaíra, aqui, Rio Moa, que é o ponto extremo. Então, ele coloca que Uiramutã e Chuí representam a diversidade brasileira, que já são duas cidades bastante diferentes entre si, diferentes em suas paisagens, entre seus povos, costumes e suas diferentes atividades econômicas, tá? Então, ele tem diferentes aspectos culturais, econômicos e tudo mais. Então, o Brasil, por ele ser enorme, por ele ter uma vastidão territorial, ele tem uma diversidade, assim, enorme de culturas, de organizações e de tudo mais. Então, aqui na página 213 vai ter uma atividadezinha, tá, gente? Façam essa atividadezinha aqui, que vai falar, cada estado brasileiro possui suas particularidades, como eu disse, sejam relacionados a aspectos naturais, econômicos ou culturais. Quais são as principais características do estado que você mora? A gente mora no Paraná, então vocês colocam aqui sobre as especificações culturais, naturais, econômicas, aqui do Paraná, tá? E no 2, o governo de cada estado precisa se preocupar com as demandas do seu território auxiliar, para auxiliar o governo federal a conhecer a realidade do país como um todo. Em sua opinião,
Quais as principais necessidades do estado que você mora? Então, gente, o que vocês acham? Tá faltando o que no nosso estado? Assim, como que tá? Aqui tem uma atividadezinha também. Façam essa atividade que ele vai colocar, ó. Pense e escreva um pouco sobre a dificuldade das grandes dimensões brasileiras, o que elas podem acarretar na gestão de um país, assim. Essas diversidades, até que ponto elas ajudam, o que elas geram muita desigualdade, como que é. Aqui também, ó, tem, ó, elabora um mapa conceitual com aspectos positivos e negativos da extensão territorial do Brasil. Então, quais são os aspectos positivos dessa grande vastidão, dessa extensão territorial grande? E quais são os aspectos negativos, tá, gente? O que isso causa de tão bom e de ruim? O que causa? Ó, procure em jornais, revistas, internet notícias que retratem os principais problemas enfrentados hoje pela população brasileira. O que esses problemas podem representar para o futuro do país e se eles não forem resolvidos? Apresente suas conclusões para os colegas. Gente, façam ali, coloquem, tá bom? A4 também, façam. Ó, A4 não precisa fazer, tá, gente? Porque como vocês vão fazer aqui e não vão conversar com os colegas, assim, então, que a gente não tá em sala de aula, não precisa. Essa atividade aqui, ó, o mapa a seguir nomeia as linhas que passam pelo Brasil. Então, quais linhas são essas aqui que passam pelo Brasil? Então, coloquem aqui as linhas e qual a importância da localização do país em suas características físicas e sociais. Quais as importâncias, gente? Quais as importâncias? Ó, 3. Observe o mapa, localize o estado que você mora e pinte-o de uma cor dos estados vizinhos de outra. Então, o estado que nós moramos é o Paraná, tá, gente? Paraná, aqui, ó. Então, ó, localize o estado que você mora e pinte-o de uma cor e os estados vizinhos de outra, tá? Então, as divisas do Paraná vocês vão pintar com outra cor. Ó, qual a importância da divisa política do Brasil e para que serve? Pesquisem e coloquem ali o para que serve a divisa política do Brasil. Então, finalizamos este capítulo e vamos começar um capítulo novo, tá, gente? Falando de extensão territorial, vamos para extensão territorial. Então, aqui, gente, ó, aparece ali aqui para vocês. Este aqui é uma mata araucária e aqui tem 3 questõezinhas. Ó, a cidade que você mora pertence a qual região? A qual região? Gente, região assim. Norte, sul, leste, sudeste, nordeste. Qual região nós moramos? E 2. Quais elementos presentes no seu dia a dia fazem que você se sinta parte da região em que você vive? Gente, o nosso estado tem muitas tradições, muitas comidas típicas. Se vocês comem essas comidas típicas, se vocês vivem, essas culturas, coloquem aqui quais elementos presentes no seu dia a dia que fazem você se sentir nessa região, hein? Então, esse capítulo ele vai focar nisso, nas tradições e tudo mais, na extensão territorial. Ponto de partida. Aqui eles vão falar um pouquinho sobre o Índice de Desenvolvimento Humano brasileiro. Então, como é calculado o índice? Ó, o índice é calculado de 0 a 1, sendo 0 mais baixo e 1 mais alto. Então, ele vai entrar número com vírgula, tá, gente? Aqui. E daí tem toda a tabela, ó, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Quem tem o maior IDH? Quem tem o maior IDH, esses dados são de 2018, pelo jeito. Sim, 2018. E quem tinha o maior IDH era Distrito Federal. E quem tinha o menor, não menor, mais médio, mais baixo, era o município de Alagoas, com 0,631. O Paraná está em quinto nesta lista, com um IDH alto, IDHM, né, alto, com 0,749, gente. Passando aqui para outra página,
aqui vai ter umas questõezinhas aqui embaixo, ó. Mapa do Brasil com as divisões políticas. Então, por que é importante ter as divisões políticas e tudo mais? Ali coloca, ó. Observe o mapa e converse com os colegas e o professor sobre as seguintes questões. Então, observem o mapa e coloquem aqui embaixo, ó. O que é possível dizer a respeito da distribuição IDHM do Brasil? Então, ela é uma boa distribuição, assim, em quais regiões está mais alto, em qual região está mais baixo e o porquê. Ó, onde está predominantemente localizado os muito altos, altos e médios? Tipo, onde que predomina aqui, gente? Analisem nesta tabelinha aqui, tá? Vocês vão pegar por aqui. Em qual lugar está mais alto e por quê? Ó, como o governo brasileiro pode utilizar os dados retratados no mapa produzidos para estruturar a administração do país? Qual lugar está precisando de mais investimento e como tá? Quais precisam de mais investimento em saúde, porque não consigo falar, IDHMs, eles são esse desenvolvimento humano municipal. Então, ele tem que ter o governo, ele tem uma influência, porque o governo, ele investe, né, nas políticas públicas. Então, vamos falar agora sobre regionalização oficial brasileira segundo o IBGE. Aqui nesta página, na página 224, para vocês estão vendo a população brasileira por região. Então, aqui está o gráfico em forma de pizza, o qual está mostrando ali como que é a região e quais as configurações, o que eles plantam, a sua cultura e tudo mais. Então, o verdinho ali é a região norte, gente. Ó, a região norte, que diz, ó, os estados dessa região estão envolvidos pela floresta amazônica, sua fauna, seus frutos e sua hidrografia. Então, é uma região que vai pegar mais da pesca, mais dessa região, dessa vivência de frutos, de venda de frutos, e nesta parte. Zona Nordeste, a região Nordeste. A região Nordeste está localizada nesta região. O litoral é um dos principais atrativos dessa região. Sim, há várias praias, né, gente, que são famosas na região do Nordeste, que são lindas, que tem o turismo como centro da sua economia. Então, a região Nordeste, ela vai se potencializar por conta do turismo, da economia voltada para o turismo. Região Centro-Oeste. Nesta região, há o predomínio da agricultura mecanizada e da pecuária extensiva. O Centro-Oeste é onde fica Mato Grosso, gente, que muitas pessoas vão para lá para trabalhar, porque lá é uma grande região de plantações e commodities e tudo, né? Soja, milho e tudo mais. Sudeste. Centro econômico do país. É a região mais industrializada e urbanizada. Onde que fica? São Paulo, Rio de Janeiro. Então, essa região é uma parte urbanizada, muito urbanizada. E lá se localiza muitos centros econômicos, como eu disse ali no livro, né? Então, aqui vamos falar agora da região sul. A região sul é a nossa região. Então, a região sul, essa região se destaca pelo clima mais frio, pois está em uma zona temperada, gente. Estamos numa zona temperada. Sua população possui grande influência da colonização e imigração alemã e italiana. A pecuária se destaca na economia e na cultura da região. Então, aqui na região sul, nós temos muitos resquícios de imigrantes italianos, ucranianos, alemães. Então, tudo influencia nisso, que eles trouxeram essas culturas que eles tinham lá nos seus países para cá e a nossa economia, ela tem muita forte influência dessas culturas, né? Passando aqui, então, para divisão geoeconômica e complexos regionais.
Então, além da divisão oficial proposta pelo IBGE, existem outras regionalizações que podem ajudar na compreensão da realidade brasileira. A divisão do Brasil em complexos regionais, elaborada em 1967 pelo geógrafo Pedro Pinchas Gerger, é uma delas. Então, nessa regionalização, o geógrafo se atentou ao histórico da formação territorial do Brasil e os impactos da industrialização, o que possibilitou expressar as relações econômicas sociais do país. Outra característica importante sobre essa divisão regional envolve a questão dos estados do mapa do IBGE. Toda a extensão territorial do estado fica inserida dentro de uma mesma região. Na divisa proposta por Pedro Pinchas Geiger, o mesmo estado que pode estar em mais de uma região é como o estado de Minas Gerais, Tocantins, observa o mapa. Então, resumindo, gente, esta aqui é a regionalização que o Pedro fez. Ele se baseou nos complexos regionais. Ele separou em verde Amazônia, o rosinha Centro-Sul e o Nordeste. Então, assim, se você quiser regionalizar um lugar, você pode regionalizar ele pela sua cultura, pelos aspectos históricos em comum e por tudo em comum. Aqui, no caso, ele colocou assim, desse jeito, que ele propôs, que até mesmo os mesmos estados podem estar em mais de uma região, como é o caso da Minas Gerais, aqui, né, de Tocantins e tudo mais. Então, agora vamos falar um pouco sobre as regiões brasileiras. Vamos começar com o Nordeste, que há a região das riquezas culturais. Então, a região Nordeste aqui diz, a região Nordeste é conhecida pela sua rica cultura, assim como a festa de São João Campina Grande. Há muitas outras manifestações culturais que envolvem a população desses estados e que atraem turistas. Gente, respondam as questões aqui, tá? Pesquisem e respondam, porque pesquise e descreva outros elementos culturais relacionados à identidade nordestina. Passando agora para a Zona da Mata. É a zona litorânea do Rio Grande do Norte, ao sul da Bahia. Salvador é a maior cidade da Zona da Mata nordestina. Então, o seu clima é tropical úmido, com temperaturas médias que variam de 18 graus a 26 graus, apresentando chuvas abundantes de outono e de inverno. Além da cana, a Zona da Mata nordestina tem produção de cacau e de fumo. Vamos passar aqui. O Agreste. Vamos falar do Agreste. Então, o Agreste, ele é entre a úmida vegetação litorânea e o árido sertão, há uma zona de transição chamada Agreste. Esta sub-região semiárida perde a umidade e a semelhança com a Mata Atlântica conforme se afasta do litoral. Aos poucos, ela adquire aspecto semelhante à Caatinga. O Agreste também se destaca pelo relevo e suas terras altas formam um planalto de Borborema. Então, este aqui é a vegetação do Agreste, tá? Ele é semelhante à amazônica, mas ele vai se diferenciando conforme se afasta do litoral. Vamos para sertão. O sertão, muitas vezes, quando se pensa em Nordeste, vem a imagem da aridez sertão. De fato, no sertão nordestino, a produção agrícola enfrenta a dificuldade do clima árido e do solo com baixas quantidades de nutrientes. As plantações são predominantemente de substâncias nas áreas aproximadas ao Rio São Francisco, um dos principais rios da região e fonte de água para a população em suas margens. Há populações de frutas para exportação. Olha, gente, a vegetação do sertão, ela é assim, Olha aqui, bem seco, bem árido. Vamos passar para cá. Vamos passar para a zona de Cocais. Na zona de Cocais, ou o meio norte, que dizem, é uma das áreas de transição, pois ela separa a sub-região do sertão e da região amazônica. A vegetação é marcada pelo carnaúba
e pelo babaçu. Duas árvores utilizadas pela população local para a sobrevivência econômica de seus frutos oleaginosos. São largamente utilizados na produção de cosméticos e nas aplicações. Além disso, também produzem arroz, algodão e aqui na região. Essa aqui é a vegetação da zona de Cocais, tá? Extrativismo. No Nordeste, possui jazidas de urânio, amido, titânio, fosfato e diamante. A região se destaca pela produção de sal. Macau, no Rio Grande do Norte, possui a maior produtora de sal do Brasil. Outras produções que se destacam é a gipsita, matéria-prima do gesso, no estado de Pernambuco. Gente, essa aqui é o tipo de mina que retiram, tá? Essa aqui é uma saleira, que é saleira não, uma salina, que é uma estocagem de sal marinho, tá? As indústrias. Então, nas últimas décadas, o Nordeste ele se apresentou um polo de investimento industrial. As indústrias em território brasileiro, para se manterem competitivas no mercado internacional, apresentaram buscas alternativas ao alto custo de produção no Centro-Sul e encontraram na região nordestina incentivos fiscais e financeiros para baratear a produção. A região também possui ampla mão de obra disponível e barata para essas atividades. O setor público também faz investimento no setor industrial nordestino, levando montadoras automobilísticas para a Bahia e empresas têxteis para o Ceará. E o turismo, né, gente? O turismo no norte, no Nordeste é impactante, porque o turismo são lindas praias. O turismo é uma das principais atividades econômicas no Nordeste. A região possui muitos atrativos que são mundialmente conhecidos pelas praias e as cidades litorânicas, históricas. Atrai investimentos nesse setor, como a construção de parques aquáticos, complexos hoteleiros e povos de ecoturismo. Então, o turismo na região Nordeste é muito forte, porque são lugares muito bonitos, praias bonitas e centros históricos, né?